Americana, terça-feira, 30 de janeiro de 2024, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. A ação da Polícia Federal contra o filho de Bolsonaro agita a política do país. Ex-presidente da República não esconde a sua revolta e fala em perseguição política. Departamento de Água e Esgoto da Americana forma uma comissão para tentar combater a crise da falta de água em Americana. Polícia prende 5 homens em desmanche de veículos aqui na cidade. Corinthians e São Paulo fazem hoje à noite mais um clássico pelo Paulistão. Em Americana, 6h32. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h32, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 4.192 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, fala direto com o Keller Estocco. Keller com K2Ls, @vox90.com. E o nosso WhatsApp, perdão, hoje a coisa está meio brava aqui, desculpa, hein? 982510626, repetindo o WhatsApp do jornalismo da Vox, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça-feira para você. Hoje, dia 30 de janeiro, é o dia da saudade, hoje é dia do portuário. E a Igreja Católica celebra hoje Santa Jacinta. Parabéns aos devotos. 6h33, a gente abre o programa de hoje com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a nossa ouvinte, a Kelly Mendes. A Kelly Mendes já havia se manifestado sobre esse assunto e pediu aqui um apelo mais uma vez. Ju, Keller, bom dia para vocês. Mais uma vez temos problemas com o DAI. Estamos já há quase 40 dias com vazamento na calçada do vizinho. Devido a isso, temos várias infiltrações nas paredes, muro e piso da minha casa. Já ligamos no DAI, aliás, ligamos toda semana pedindo urgência, ninguém aparece para consertar e resolver o problema. Já tivemos esse mesmo problema outras vezes. Então ela está fazendo um longo desabafo aqui, mas vou passar o endereço certinho para ver se o DAI dá uma atenção especial. A gente sabe que o DAI está no sufoco, e, aliás, eu quero pedir o respeito aí das pessoas para os funcionários do DAI. Eles não têm culpa nenhuma da situação. Então, esse problema aqui da Kelly Mendes é na rua Singapura, 128 e 140. É entre o 128 e o 140, no Parque das Nações, em Americana. Keller, bom dia para você. Tem problema de água lá em Santa Bárbara do Oeste também. Keller, por gentileza. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa terça-feira. Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara está informando uma manutenção que pode afetar o abastecimento em mais de 50 bairros. Necessidade da paralisação das funções de estação para a realização dos trabalhos e o tempo de restabelecimento da ETA 2 na região da Vila Aparecida poderá afetar o abastecimento de água desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira até provavelmente às 4 da tarde. Bairros que poderão ser afetados: Flamboyant, Alfa, Dona Margarida, Firenze, Terras de Siena, Jardim Dulce, Santa Luzia, Panambi, Boa Esperança, Linópolis, Laudice 1 e 2, Itamaraty, Área Central, Jardim Sans, Vila Aparecida, Vila Bética, Vila Alves, Jardim América, Vila Maria, Primavera, Beira Rio, também Vila Diva, Jardim Industrial, Jardim Augusto Cavaleiro, Jardim Oliveira, Vila Lola,
Sartori, Vila Godói, Belo Horizonte, Vila Brasil, Grego, Santa Cecília, Colina de Santa Bárbara, Furlan, Siqueira Campos, Santa Terezinha, entre outros 57 bairros que deverão ser afetados até a região ali do Cruzeiro do Sul, Caiubi e Chácaras Pinheirinho. Qualquer informação, dúvidas, 0800 770 3459, 0800 770 3459, portanto, pode afetar o abastecimento de água em Santa Bárbara nesta terça-feira. Obrigado, Kelly. Mais problemas em Santa Bárbara do Oeste, lá na rua Albânia, travessa com a rua Itália. Esse trecho fica no Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. O Emerson está apontando aqui muitos buracos, tem que desviar, você desvia de um buraco, cai em outro. A situação é crítica lá na Albânia com a rua Itália, Jardim Europa em Santa Bárbara do Oeste. Obrigado ao nosso ouvinte. Tem aqui também mais uma manifestação da Lourdes da Silva. Ela pergunta por que o DAI não transfere o recapeamento ou tapa buraco depois que faz o serviço para a Secretaria de Obras, que talvez seja mais especializada. Obrigado, Lourdes, é uma boa ideia. Vamos passar lá para o prefeito Chico Sardelli. Aliás, sobre o DAI, tem uma novidade sobre a crise da água. O próprio prefeito Chico Sardelli fala daqui a pouquinho sobre o que foi decidido ontem, que talvez minimize esse problema sério aqui na cidade de Americana. O Eliel Martins também se manifesta aqui. Bom dia a todos, estou com um problema na área da saúde. Sofri um acidente de moto há 1 ano e meio. Estou aguardando uma cirurgia com um neurocirurgião, mas aqui na rede pública não tem um especialista. Queria ver uma força de vocês sobre isso. Eliel, manda pra gente, é Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, seu nome, seu endereço certinho, para a gente poder passar lá para a Secretaria de Saúde da Americana. E quero dar um recado aqui, como eu havia prometido, muita gente nas últimas semanas perguntando sobre quais são as ruas e avenidas que serão recapeadas em Americana e asfaltadas também, aquelas que não tem nada e precisam de asfalto. Já divulgamos isso ano passado, mas eu e o Kelly daqui a pouquinho vamos relacionar depois todas as vias que serão beneficiadas com os 38 milhões de reais para a cidade de Americana. Daqui a pouco tem mais broncas da população. São 6h38. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Desde ontem, devido a obras de reforma e revitalização do Mercadão Municipal aqui de Americana, uma faixa de rolamento da rua Anhanguera está interditada no trecho entre a rua Marechal Deodoro da Fonseca e a entrada do estacionamento no sentido centro. Interdição executada pela Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. Marcelo Diongo informou que será necessário ou é necessário o fechamento de parte da via para a implantação da rede de galeria pluvial e a instalação de guias e sarjetas. Estacionamento em 45 graus é utilizado para a passagem de veículos para que a via não seja totalmente interditada. Em alguns momentos será necessária a interdição total do trecho para o trabalho das máquinas, que fará a demolição e a regularização do solo para a instalação das guias, sarjetas e a concretagem do passeio público. O estacionamento gratuito do Mercadão Municipal estará aberto normalmente para a população, sem prejudicar o fluxo de veículos na região. A previsão da empresa responsável pela obra é que o serviço seja executado em até 30 dias, informou a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura. E também temos a informação de obras no sistema Anhanguera Bandeirantes. Até o próximo dia 5 de fevereiro, profissionais de engenharia estão realizando no quilômetro 85 da rodovia Anhanguera em Valinhos uma manutenção do sistema de drenagem e reconstrução do pavimento. A obra está ocorrendo no sentido São Paulo, sendo necessária a interdição de cerca de 300 metros de uma faixa esquerda nos períodos diurnos e noturnos. As passarelas
nos quilômetros 94 em Campinas e 62 em Jundiaí, ainda na rodovia Anhanguera, estão em fase de acabamento, onde estão sendo realizadas readequações que consistem na substituição das rampas por estruturas que atendem às normas de acessibilidade, como patamares de descanso, piso portátil que permitem a orientação para as pessoas com deficiência visual e corrimão ao longo das rampas. 6h41 e atualizando as condições das rodovias, manhã de terça-feira de tempo firme aqui na região. Por enquanto, a rodovia Anhanguera, chegada a São Paulo, apresenta 3 quilômetros de lentidão entre o 14 e o 11. Bandeirantes, já são 4 quilômetros entre o 17 e o 13. Aqui na nossa região, 2 quilômetros acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, sentido capital. 6h42. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 18 minutos para 7 horas. A Vox 90 está apoiando abertamente, de coração mesmo, um evento bacana que será realizado em Santa Bárbara do Oeste no próximo final de semana, dias 3 e 4 de fevereiro, sábado e domingo desta semana, lá na usina Santa Bárbara. Entrada, meu amigo, é só 1 quilo de alimento, não tem que pagar nada. Leva 1 quilo de alimento, menos sal, né? Vai levar sal e açúcar que não precisa. Leva comida mesmo, 1 quilo de macarrão, salsicha, alguma coisa que você acha que vai ajudar aí quem precisa. Então esse evento chama Your Camp, é a 5ª edição, evento beneficente, repito, 1 quilo de alimento não perecível para ajudar o Hospital de Santa Bárbara do Oeste, a Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste. Então teremos lá na usina Santa Bárbara, por exemplo, praça de alimentação, food truck, música, assim, um dia bacana, um acolhimento com muito amor aí para ajudar aí a Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste. Repito, sábado e domingo da próxima semana, todas as informações ou mais informações, a estrutura, tudo certinho, você pode encontrar aí no Instagram, 2 endereços aí, 2 locais no Instagram, @Hospital Santa Bárbara ou @YourCamp, YOURCAMP, @Hospital Santa Bárbara ou @YourCamp. Parabéns aí aos organizadores, vamos ajudar ao pessoal lá do Hospital Barbarense. 6h43. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. A seleção brasileira masculina de futebol, que busca vaga olímpica, ganhou ontem do Equador, lá na Venezuela, 2-1 e de virada. Foi para o primeiro lugar do grupo e se classificou para a próxima fase. Volta a jogar na quinta-feira contra a Venezuela, apenas para cumprimento de tabela. Depois das críticas ao gramado do Allianz, o Palmeiras não quer mais saber não dessa firma aí que instalou o sintético e que não vai mais jogar no Allianz enquanto o problema não for resolvido. Aliás, os problemas entre Palmeiras e a W Torre já vem de longe, hein? Já vem de longe. Esse é mais um. Hoje tem o clássico Corinthians e São Paulo no Paulistão, abrindo rodada, é a 4ª rodada, 7h30 na Neoquímica, onde o São Paulo nunca derrotou o Timão. É uma rivalidade de 94 anos. O tricolor está invicto no campeonato, lidera o grupo, enquanto o alvinegro é vice-líder do seu grupo com uma vitória e 2 derrotas consecutivas. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, Jota. Mais esportes, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Bem, são 6h45. Eu e o Kelly vamos relacionar para vocês, ouvintes, que estão cobrando aqui essa informação de novo. Já demos aqui em dezembro, mas vamos repetir aí com tranquilidade para que você fique sabendo quais são todas as ruas e avenidas, são 79 vias de Americana ao todo, que serão
ou recapeadas, a grande maioria recapeadas totalmente, e algumas poucas serão pavimentadas, aquelas que estão na terra ainda, não na pedra. Então esse dinheiro vem do governo do estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas liberou 30 milhões de reais, uma bela verba para melhorar o asfalto da Americana, que é muito ruim, é dramático, e 8 milhões de contrapartida do dinheiro aqui da Americana. Então são 38 milhões, 30 do estado, 8 milhões aqui dos impostos dos americanenses. Então vamos aqui, porque muita gente fica mandando mensagem aqui no jornalismo: a minha rua vai ser beneficiada, a minha rua está no programa, a minha rua está na lista. Fique sabendo agora então, mais uma vez, quais serão beneficiadas. Ruas recapeadas: Rua dos Cravos, Catanduva, Rua Limeira entre Silos e a Rua Quintana, Rua das Tulipas entre a Silos e a Dom Bosco, Rua das Angélicas, Rua das Palmas entre a Francisco Lapierre e a Rua dos Antúrios, a Avenida Unitica, Rua do Otimismo entre a Virtude e a Glória, Ruas Êxito, Futuro, Triunfo, no caso da Triunfo, entre a Entusiasmo e a Rua da Sabedoria, Rua Tibiriçá entre a Tuiutia e a Abdo Najá, a Avenida Calil Miguel Once, a Avenida Heitor Siqueira, isso é na Praia Azul, né? Rua Santarém entre a Pindaré e a São Roque, Ruas Iriri, Juruema, da Juruema entre Capiberibe e Avenida Europa, Ruas Capiberibe, Parnaíba, Jaguarão, Camanducaia e Cuba. No caso da Rua Cuba, entre Manuel dos Santos Azanha e Rua Bolívia, aqui na região do Ipiranga. Mais ruas que vão ser recapeadas, Keller, por gentileza. Panamá, Costa Rica, Rua Paraguai entre a México e a Fortunato Faraone, Chile entre a Fortunato Faraone e a Avenida Brasil, Suriname entre a Rua Cuba e Fortunato Faraone, Equador entre as ruas Cuba e Fortunato Faraone, Venezuela entre as ruas Cuba e Fortunato Faraone, da mesma forma a Rua Colômbia, Curiós, Rouxinol, Buritis, Sabiás, Jandaias, Colibris entre as ruas Sabiás e Prímula, Pintacilgos, Arapongas, Araras e Rua das Patativas. Muito bem, dando sequência então às ruas que serão recapeadas com os 38 milhões. Ruas Faisões, Cotovias, Garças e Tucanos. Rua Antônio Galvão Cesarino Leite, ali entre a Chico Lapierre e a Silos. Rua Grécia, Rua Iugoslávia entre Suíça e Avenida Europa. Rua Suíça entre Albânia e Grécia. Avenida Afonso Schmidt entre Maria Cavalcante Proença e Graciliano Ramos, Rua Carmen Sinira, Avenida Cândido Portinari, no trecho da Antônio Conselheiro e também a Vitalino, Rua Mendes Sá, entre Antônio Conselheiro e Avenida Vitalino, Ruas Alta de Souza, Valdomiro Silveira, entre Mendes Sá e Cândido Portinari, Rua Graça Aranha, Rua Cabo Oswaldo de Moraes, aqui no Nova Americana, entre Abolição e Capitão Manuel dos Santos Sobrinho, e a própria Rua Capitão Manuel dos Santos Sobrinho, mas só no trecho entre a Dom Pedro e a Rua Anhanguera. Nara Leão, Elisete Cardoso, Marechal Deodoro, Albânia entre a Avenida Europa e Rua Hungria, Goiabeiras, Limoeiros, Rua das Jabuticabeiras entre a Rua das Mangueiras e Benedito Santa Rosa, João Gelmini, Tomás Panaro, Antônio Zacarias, Dante Rossi, Rua dos Sândulos entre a Dom Bosco e a Padre Manuel da Nóbrega, Tamoio entre as ruas Anhanguera e Dom Pedro II, também Rua Abolição no mesmo trecho anterior, Rua Peru entre a Avenida Campos Sales e a Avenida Brasil, Pouarres entre as ruas Abolição e Capitão Manuel Soares Sobrinho, Rua Pouarres entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e Riachuelo, 13 de Maio entre as ruas Salvador Giordano e Gonçalves Dias, Aderaldo Ferreira de Araújo entre a Rua José Veríssimo e a Avenida Cecília Meireles, Rua Domingos Piloto e também a Vicente Saciloto. E a relação que é pequena, para encerrar aqui tudo isso, das ruas que serão pavimentadas totalmente e não só recapeadas, como acabamos de divulgar. Serão pavimentadas as ruas Otávio Tancredi, Cacilda Franco de Arruda Guelli, Fátima Cristina Pinhanelli Ribeiro, Rua João Salvador, Pastor Joás
Dias de Araújo, Rua João Miguel 11, Rua Franz Hetzel, Rua Ari Jordano e, por fim, Rua Armando da Dona. Lá pelas 9 da manhã, o Kéder Estocco vai publicar aí no site da Vox 90 toda essa relação para que você volte a conferir se você, onde você mora, onde você trabalha, se será beneficiado com todo esse trabalho dos 38 milhões de reais para o asfalto de Americana, que precisa e muito. 6h51, dia agitado ontem em Brasília, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Polícia Federal, operação contra a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos à matéria completa sobre esse dia intenso ontem na política e na polícia brasileiras. 11 computadores, 3 notebooks, 4 celulares, pendrives, documentos e até uma caneta espiã. Esta é a relação de parte dos materiais apreendidos pela Polícia Federal em endereços ligados ao vereador carioca Carlos Bolsonaro nesta segunda-feira. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o filho do ex-presidente integra uma organização criminosa que buscava informações privilegiadas na Polícia Federal e na ABIN sobre investigações envolvendo o pai e os irmãos dele, e também para monitorar opositores de Jair Bolsonaro. Em um dos endereços da operação foi encontrado um notebook possivelmente de propriedade da ABIN, mas nem a PF nem a agência confirmaram a informação. Políticos manifestaram-se sobre a operação em redes sociais, entre eles o deputado federal Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. Por que Carlos Bolsonaro tinha um computador da ABIN em sua casa? Por que a ABIN agia interferindo em investigações contra a família Bolsonaro? Por que uma promotora do caso da Marielle Franco estava sendo monitorada pela ABIN? São muitas perguntas. Até o fechamento deste boletim, Carlos Bolsonaro não havia se manifestado. Ele deve ser convocado para depor nos próximos dias. As buscas da PF fizeram parte de mais uma etapa da Operação Vigilância Aproximada, que apura o uso criminoso da Agência Brasileira de Inteligência. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na capital fluminense, em Brasília, na cidade goiana de Formosa, em Salvador e em Angra dos Reis, onde Carlos e o pai dele, Jair Bolsonaro, estavam. Além de Carlos, foram alvos da PF uma assessora dele, Luciana Paula Garcia, e 2 pessoas ligadas ao deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, alvo da mesma operação na semana passada. O subtenente do Exército e ex-assessor de Ramagem na ABIN, Giancarlos Gomes Rodrigues, e Priscila Pereira Silva, assessora do deputado federal em Brasília. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 6h54. Agora os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, eles querem do Supremo Tribunal Federal a lista de quais foram ou quais teriam sido os parlamentares que teriam sido investigados clandestinamente sobre esse assunto. Mas tivemos gafes ontem sobre esse fato. A maior empresa de comunicação do Brasil anunciando informações inverídicas, 2 pelo menos. Foi um dia muito tenso também no meio da imprensa. A gente vai ouvir o comentário e as informações sobre esses detalhes que fazem parte do outro lado da história com o nosso Alexandre Garcia. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem, numa entrevista à Jovem Pan, o presidente Bolsonaro pediu para ser entrevistado pela Globo, ao vivo, porque ele estava muito magoado com as 2 fake news que saíram de manhã, dizendo que a família Bolsonaro tinha fugido de lancha quando a Polícia Federal chegou à casa deles em Angra. E depois também fizeram um barulho imenso que um computador da ABIN tinha sido encontrado no endereço de Carlos Bolsonaro, né? O vereador que foi o alvo de tudo isso. Na verdade, o computador da ABIN foi encontrado com uma funcionária da ABIN. Era o computador funcional. A única questão é que a funcionária da ABIN é mulher de um ex-funcionário da ABIN, que esteve à disposição da ABIN, militar, que está em Salvador, que foi objeto de busca e apreensão por causa das ligações dele com Alexandre Ramagem. Enfim, Bolsonaro diz que faz parte da perseguição que ele vem sofrendo há 5 anos, que
que só não descobrem quem mandou matá-lo, quem sustentou Adélio Bispo, quem inventou o álibi na Câmara dos Deputados, a coisa mais fácil de descobrir, e não descobriram. Tanto que teve gente que fugiu pensando que ia ser descoberto. Mas, enfim, agora nós temos mais esse caso, né, em que uma funcionária do gabinete da Câmara de Vereadores, gabinete de Carlos Bolsonaro, que é do Republicanos, já está lá há 6 mandatos, uma funcionária do Carlos teria mandado uma mensagem para Alexandre Ramagem pedindo ajuda num inquérito envolvendo o presidente da República e seus 3 filhos. Eu acho esquisito isso, porque para abrir um inquérito envolvendo o presidente da República tem que ter autorização da Câmara dos Deputados. Eu acho que não é assim no mais, né? Aconteceu um dia depois daquela live da família Bolsonaro, que rendeu mais de 470 mil pessoas acompanhando ao vivo. Isso dá mais de 10 vezes o programa semanal do presidente Lula, que acabou saindo do ar por falta de audiência. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Sol e aumento de nuvens agora pela manhã, pancadas de chuva à tarde em pontos isolados. À noite o tempo fica aberto sem chuva aqui na região da Americana e Campinas, segundo previsão da agência Climatempo. A máxima hoje vai a 33 graus. Aqui na Vox agora 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6h57, 3 minutos para 7 horas. A semana financeira foi aberta ontem, com a Bolsa de Valores em queda, pregão negativo de 0,4%. O euro vale hoje R$ 5,353. Dólar comercial subiu ontem, alta de 0,71%, mercado meio nervoso, cotado a R$ 4,945. Dólar turismo também subiu, R$ 5,156. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 1 minuto para 7 horas e a Delegacia de Investigações Gerais, DIG, da Polícia Civil, localizou um desmanche clandestino de veículos e prendeu 5 homens no Jardim Campo Belo, em Americana, ontem à tarde. Os agentes também encontraram uma grande quantidade de medicamentos. Após o trabalho investigativo sobre furtos e roubos de veículos na região, foi identificado um galpão que era utilizado como desmanche. Os policiais seguiram para a rua Luiz Carlos Meneghel e os 5 homens com idades entre 21 e 47 anos foram abordados. No local foram identificados 3 carros, Ford Ka, Fiat Mobi e HB20, que foram furtados ou roubados na região. Peças automotivas, ferramentas e 675 caixas de medicamentos que estavam em um veículo furtado, além de cartões de crédito. Ainda no galpão, um caminhão-baú de Salvador, na Bahia, que estava sendo carregado com diversas peças, também foi apreendido. O motorista foi detido. O grupo foi encaminhado para a sede da DIG e a autoridade policial determinou o flagrante. Houve também uma operação desenvolvida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, que prendeu um rapaz de 29 anos na cidade de Sumaré, distrito de Nova Veneza. Após algumas denúncias, os policiais seguiram para a rua Cobrasma e flagraram o comércio de drogas na região. Na sequência, o jovem foi abordado e durante a averiguação foram apreendidas 18 porções de maconha, 6 unidades de cocaína e R$ 84. O homem foi encaminhado para a sede da DISE. A autoridade determinou o flagrante. E no final da noite de ontem, Guarda Civil Municipal aqui de Americana recuperou um carro roubado de um motorista de aplicativo e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Por volta das 23 horas, a equipe da Guarda Civil, Suelen e Wilson, seguia na Fernando de Camargo, quando próximo a uma drogaria, um homem desceu de um Classic e o passageiro assumiu a direção do veículo e deixou o local. Na sequência, os patrulheiros foram informados que o motorista de aplicativo estava sendo assaltado. Pouco tempo depois, os agentes conseguiram interceptar o carro
Ainda na área central, o infrator foi detido com uma réplica de arma. Motorista ainda comunicou que foi solicitado para uma corrida. Durante o trajeto, o passageiro anunciou assalto, porém ele reagiu e pegou uma faca. Em seguida, houve a luta corporal e a vítima sofreu um ferimento sem gravidade em uma das mãos. O adolescente foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou sua apreensão. Já o Classic foi devolvido à vítima. Agradeço a equipe Suelen e Wilson da Guarda Civil Municipal pela informação durante a madrugada desta terça-feira. 7h02. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7h02. Como destacamos no começo do programa, o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarque, a primeira atividade ontem, começo de semana de trabalho, a primeira coisa que eles fizeram, nem banho tinham tomado, nem café, foram lá para o DAI. A situação é crítica e o Chico sabe disso, o Odir sabe disso. Fizeram uma grande reunião lá e decidiram formar uma comissão para tentar minimizar a crise da água. Vamos saber como será esse trabalho, se realmente promete. Quem explica para a gente é o próprio prefeito Chico Sardelli, ainda do PV. Bom dia, prefeito. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Ontem, segunda-feira, início de semana, estivemos numa reunião muito proveitosa no DAI da cidade americana, com alguns diretores, para tratarmos aí de um planejamento que nos ajude principalmente na questão das perdas de água. Nós temos tido todo o cuidado do mundo, estamos investindo principalmente em reservatórios novos para suportar o momento de dificuldade de água, mas nós temos que trabalhar e diagnosticar os problemas que causam as perdas d'água, apresentar ideias e medidas para reduzir essas perdas. Disse também, se necessário for, a busca de novas tecnologias no mercado, já que a maioria das cidades tem uma perda violenta de suas águas tratadas. Nós estamos muito antenados, determinei que essa comissão fosse formada para que nós possamos continuar aquilo que vem sendo feito, descobrir aí as novas tecnologias, novas formas de poder solucionar principalmente esse problema crônico que nós temos na cidade de Americana. Muito já foi feito, 42 quilômetros de tubulações novas, elevatórias, a questão do esgoto, enfim, nós estamos fazendo dentro de um planejamento seguro, que temos capacidade de poder avançar, vamos avançar. E se necessário for buscar outras tecnologias, estaremos prontos a fazer essa gestão, ou resolver essa situação. Mas é um problema muito complexo que nós estamos trabalhando, determinei essas ações e toda semana estamos em loco, trabalhando em reunião com eles para ver o quanto vai para poder resolver essa questão da perda de água. Tanto em meu nome como no nome do Odir, eu desejo aí ao Marcos Morelli sucesso nessa empreitada, capacidade tem, o grupo do DAI é bom, a companhia pessoal de alta qualidade, mas nós precisamos apresentar resultados positivos efetivamente. Então nós estamos trabalhando, Ju, para que tudo isso seja possível num curto espaço de tempo, mas com responsabilidade e principalmente com os pés no chão. Eu agradeço a possibilidade de explanar aqui com vocês que sempre nos dão espaço para podermos explicar, seja as soluções, mas também os problemas. É o que eu digo sempre, problemas existem, lógico que existem, mas existem soluções também, e nós estamos trabalhando nessa vertente. Um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana, Ju.
Obrigado, prefeito. O Chico está preocupado, muito preocupado, mas pelo menos está tomando providências. Falou aí dessa comissão e também do equipamento, né, que é tão sensível que percebe o vazamento, onde está exatamente o vazamento, a tubulação rompida, antes do asfalto, por exemplo, ser quebrado. Então são medidas, né? Vamos esperar hoje na sessão da Câmara, os vereadores que ficam dando soco na mesa, gritando que precisa de solução, que falta gestão, falta comando no DAI. Vamos ouvir hoje, então, na sessão que começa às 2h, quais são as suas ideias, ou só vão reclamando, né? Então essa é a minha posição. Tem que reclamar, tem que cobrar, tem que fiscalizar, mas também tem que dar ideia. Ficar só berrando, aí é palanque político. O RG, famoso RG, a carteira de identidade, está mudando e o Poupa Tempo já começa a emitir. O Keller tem mais detalhes. O governo de São Paulo começou ontem a emissão da carteira de identidade nacional, que vai ser oferecida em 9 pontos da Grande São Paulo, sendo 6 do Poupa Tempo e outras 3 unidades do Instituto de Identificação de São Paulo, órgão vinculado à Polícia Civil. Nesta primeira fase, a emissão será limitada em formato piloto e será ampliada de maneira gradativa. Então, por enquanto, somente na Grande São Paulo, a emissão é necessário o agendamento exclusivo pelos canais do Poupa Tempo. Por enquanto, esse atendimento não será realizado aqui no interior do estado de São Paulo, mas por enquanto já é um passo lá na Grande São Paulo, essa nova emissão do RG Nacional. Se tem algo que funciona nesse país é o Poupa Tempo, na minha opinião. 7h08. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A política externa brasileira, seguindo as vontades do chefe de Estado, acaba entrando em frias, né? Uma delas foi aderir à queixa da África do Sul perante o Tribunal Internacional de Haia, que deveria declarar Israel como um Estado genocida. E o Tribunal de Haia se recusou a isso e mais chegou a dizer que o Hamas é que tem que soltar os reféns, tem que devolver os reféns. Foi um fiasco. E agora confirma-se o fiasco. O New York Times divulgou o relatório mostrando que funcionários de uma agência da ONU de apoio, reconstrução e obras, é uma agência que existe desde 1948 para apoiar os palestinos e dar assistência. Estava cheio de gente que participou do massacre do kibbutz. Num kibbutz lá, um funcionário da ONU estava envolvido em 97 homicídios. O outro tinha granada em casa, distribuía granada, distribuía munição. O outro sequestrou uma israelense. Tem pelo menos 13 identificados, 2 dos quais já morreram. 9 a ONU já demitiu. E ontem o ministro de Relações Exteriores de Israel, o Israel Katz, se recusou a receber o comissário-geral dessa agência da ONU, o Felipe Lazzarini, alegando que apoiadores do terrorismo não são bem-vindos. E aí eu fico pensando o que tem sido o atual governo brasileiro. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h09, falar um pouco de saúde. O câncer gastrointestinal tem casos aumentados no Brasil. Saiba como prevenir com os hábitos um pouco mais saudáveis. Quem traz detalhes é a Carolina Cassola. Você sabia que hábitos mais saudáveis podem prevenir diversos tipos de câncer gastrointestinal? Grande parte dos fatores de risco para esses tumores são modificáveis e por isso podem ser prevenidos. Uma das recomendações é evitar a ingestão de bebidas alcoólicas e não fumar. O Dr. Pedro Uzon, médico oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein, também orienta sobre outros hábitos importantes no dia a dia. Aqueles alimentos que são embutidos e enlatados, defumados, então a gente sabe que bacon e churrasco, principalmente por ser feito no carvão, ele aumenta o risco de câncer gastrointestinal, todos na verdade, estômago, pâncreas, cólon. E tem as questões também da dieta muito gordurosa e ganho de peso e o sedentarismo. Então, se a gente mudar o nosso hábito de vida com uma alimentação mais equilibrada e balanceada, mais verduras e vegetais com atividade física e evitando o sedentarismo,
você já consegue reduzir o risco não só de gastrointestinal, de vários outros tumores. O câncer gastrointestinal engloba um grupo de tumores que atinge o sistema digestivo, incluindo o câncer de esôfago, vesícula biliar, estômago, fígado, pâncreas, intestino e ânus. O câncer coloretal é o terceiro tipo de tumor mais diagnosticado no mundo. O Dr. Pedro Zon alerta sobre alguns sintomas desse tipo de tumor. Geralmente, os tumores de intestino, eles dão sintoma de modo mais precoce, porque os tumores de intestino podem causar sangramento ou alteração do hábito intestinal ou do calibre das fezes. Então, quando o paciente tem sangramento, muitos pacientes já buscam imediatamente um atendimento, um pronto-socorro, ou um outro tipo de atendimento, ou tem anemia relacionada a esse sangramento, ou dores abdominais, dificuldade importante de evacuação, ou dor, por exemplo, no canal anal. Já os tumores de pâncreas e fígado são mais silenciosos e quando os sintomas aparecem, como cansaço e pele amarelada, muitas vezes já se encontram em estágios mais avançados. Segundo o especialista, exames de rotina, como a endoscopia e a colonoscopia, são em geral indicados a partir dos 45 anos, para ajudar na detecção precoce da doença. Se tiver algum caso na família, é preciso fazer o check-up de 5 a 10 anos antes da idade desse familiar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Tivemos acesso ontem a um boletim de ocorrência informando que uma mulher identificada como Fernanda Tavares Barbosa, de 35 anos, morreu após ser agredida pelo companheiro com um vidro de perfume no Jardim Dulce, em Sumaré, na manhã de domingo. O rapaz de 35 anos foi autuado em flagrante por feminicídio. De acordo com o boletim de ocorrência, PM foi acionada, seguiu para uma residência na rua Dionísio Vasconcelos Ferreira. No local, os policiais encontraram o corpo da mulher, que apresentava ferimentos no rosto e na cabeça. Ainda na casa, os policiais abordaram um homem que afirmou que, após uma discussão, sua amásia pegou uma grelha de churrasqueira para agredi-lo e, para se defender, ele pegou um vidro de perfume e atingiu o rosto da mulher. Após a briga, ambos foram dormir e, ao acordar por volta do meio-dia, percebeu que Fernanda estava desacordada. Na sequência, o rapaz acionou o SAMU, que constatou a morte da vítima. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. Uma informação agora há pouco: houve um acidente entre um carro e uma moto na rodovia Luiz e Queiroz, próximo ao acesso à estrada americana Nova Odessa, no sentido Anhanguera. Motorista Carlos informou que ninguém ficou ferido, mas devido ao acidente, congestionamento na rodovia Luiz e Queiroz, no sentido Anhanguera, perto da estrada americana Nova Odessa. 7h15. Você acompanhou hoje no Fox News. Ação da Polícia Federal contra filho de Jair Bolsonaro agita a política do Brasil. Ex-presidente da República reafirma mais uma vez que é vítima de perseguição política. O DAI forma uma comissão para combater a crise de água em Americana. Polícia prende 5 homens em desmanche de veículos aqui na cidade. Corinthians e São Paulo fazem hoje à noite mais um clássico no Paulistão. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Fox News volta amanhã. Fox News.